Irmãos, irmãs, não tem como fugir de Deus. Não tem, irmãos. Muitas vezes, Satanás, ele investe muito para que você abandone a casa do Senhor. Satanás fica insistindo, e lembra o que diz a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então é mentira. Quando ele tenta convencer você de que Deus não está se preocupando com você, de que Deus não está ouvindo a sua oração, de que Deus não vai se levantar do seu trono para fazer justiça, de que Deus ama mais aquela outra pessoa. Olha lá a vida daquela pessoa, olha lá, só faz coisa errada, só faz coisa feia. E olha a vida dele, olha a vida dela. Comprou carro novo, olha lá. Comprou apartamento novo, olha lá. Comprou, olha, nós está no Face, comprou uma casa linda. Tem um churrasco para várias pessoas, casa com piscina. E você numa luta para pagar as suas contas, para ser fiel ao Senhor, na dureza da vida, levantando quase de madrugada ou de madrugada para trabalhar. Chega em casa cansado no final do dia. Às vezes vem na igreja aqui, cochila, não porque você não ama a Deus, mas cochila porque você está cansado, meu irmão. Você está cansada, minha irmã. O teu corpo está cansado, o teu corpo está cansado, está fatigado. E você chega a pensar: Deus não se preocupa comigo. Deus não está ouvindo a minha oração, não. Alguma coisa eu devo ter feito lá no passado. Algum pecado eu devo ter cometido lá no passado. Deus não se preocupa de mim. Deus não se preocupa comigo. Deus não vai fazer justiça, não. Quem sabe se eu fizesse as coisas que aquela pessoa faz, quem sabe eu seria feliz como aquela pessoa é também. Irmãos, diz a palavra de Deus, preste atenção, igreja, no capítulo 49 do livro do profeta Isaías. O povo de Israel estava escravo numa terra estranha, na Babilônia, sofrendo, sendo humilhado, com saudades de Jerusalém, com saudades da sua terra. Imagina a polícia chegar na tua casa, pegar você, seus filhos, e levar você para uma terra estranha, que você não fala a língua, e você ser escravo naquele lugar, você e seus filhos. Assim estava o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel chorava na Babilônia, que as lágrimas dos hebreus se misturavam com as águas dos rios da Babilônia, o rio Eufrates e o rio Tigre, que são os dois rios principais da Babilônia. A Babilônia é aquela região do Iraque, irmãos, da Síria atual. E o povo disse assim: Deus se esqueceu de nós. E Deus responde ao povo com uma pergunta. Quem é mãe aqui? Mãe, levante a mão, mãe, mamãe. Mãe, você esquece seu filho? Jorge, você tem um filho, né? Você esquece seu filho? Jamais. Olha, Não. nunca mesmo? Não. Nenhum momento? Nenhum. Quando está trabalhando? Não. Quando está no carro voltando para casa ou indo trabalhar? Não. Ah, não. Ah, fala a verdade. Esquece. Não. Você esquece seu filho, mulher? Mãe, esquece? Claro que não. E Deus diz, mesmo que uma mãe esqueça o seu filho, Deus diz, eu não te esqueceria nunca, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Você tem noção que é isso, querido? O teu nome está gravado na palma da mão de Deus. Deus não te esquece nunca. Deus sabe o momento certo de fazer com que você conquiste a vitória em nome de Jesus. Não tenha, igreja, repito, não tenha inveja dos que praticam o mal. O profeta Malaquias, no capítulo 4, diz que os maus, presta atenção, igreja, no dia da volta de Cristo, as pessoas que cometem o mal, que fazem o mal na terra, essas pessoas vão queimar como palha seca. É isso que você quer? Você quer ir para o céu com Jesus. Irmãos, eu sei que às vezes não é fácil. Tem aquele louvor, eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir. A minha vida também não é fácil não. Mas eu não desisto, porque eu estou debaixo de uma promessa de bênção.
O Senhor Todo-Poderoso, Ele diz para Abraão, e eu sou filho de Abraão pela fé. Você é filho de Abraão pela fé, amém, igreja? Bata no peito e diga, eu sou filho de Abraão pela fé. E nós cantamos, Senhor, põe teus anjos aqui. Além dos anjos, vieram esses bichinhos também. Hã? Siririco? Siririco. Siriri. Siriri. Eu até perdi o que estava falando. Por causa do siriri. Ah, Abraão, eu estou debaixo de uma promessa de bênção. Você também. Toda vez que eu penso em desistir, eu lembro que Deus falou para o meu pai. Ele é o meu pai. Abraão é meu pai pela fé. Romanos 4,16 diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Eu tenho um pai na fé que é Abraão. E existe uma promessa de bênção na vida daquele homem. E eu sou filho de Abraão pela fé. Então aquela promessa que Deus fez a ele é promessa para mim e para você também. Deus falou, Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. Eu estou debaixo de uma promessa de bênção. Você também, em nome de Jesus. Não fuja de Deus. Veja Jonas. A cidade de Nínive, irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade muito grande. Claro, grande para os padrões daquela época, não? E a pessoa naquele tempo percorria a cidade a pé. Não era de carro. Então andar uma cidade inteira a pé era bem difícil. Irmãos, Deus falou a Jonas. Jonas morava em Israel, na terra de Israel. Jonas, vai até a cidade de Nínive. Nínive é uma cidade que fica no atual Iraque, naquela região do Iraque. Naquele tempo, Nínive era a capital do reino da Assíria. Aquela região se chamava Assíria, no tempo do profeta Jonas. Nínive era a capital. E o povo de Nínive estava cometendo muito pecado aos olhos de Deus. E Deus falou, Jonas, vai a Nínive e fala para aquele povo se converter, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Como eu destruí Sodoma e Gomorra, eu vou destruir Nínive se aquele povo não se converter. O que Jonas fez? Medo. Medo. Com medo, porque ele pensou, chegando lá o povo vai me matar. Imagina chegar numa praça pública e falar para o povo, ou vocês se convertem, ou nosso Deus vai destruir vocês. O povo ia matar Jonas, ia apedrejar Jonas. Jonas, com medo, foi em Jope, o porto, ali em Israel, onde atualmente é a cidade de Tel Aviv. Comprou uma passagem para a cidade de Tarsis, que fica na Espanha, por isso que a tradução hoje fala que ele ia para a Espanha. Veja, irmãos, aqui está a terra de Israel. Aqui está o porto chamado Jope. Aqui está o mar Mediterrâneo. A Espanha fica do lado daqui, irmãos, do lado de cá. Jonas, para chegar à Espanha, ele tinha que atravessar o mar Mediterrâneo. Quando ele compra a passagem, paga a passagem, entra no navio, dormindo tranquilo, pensando, imagina que eu vou a Nínive, Deus não vai saber que eu estou aqui. Mas Deus olhava para Jonas, cada passo de Jonas era observado pelo Senhor. Como cada passo seu e meu é observado pelo Senhor. Você pode esconder, irmãos, eu posso esconder o que eu quiser de todas as pessoas da face da terra. Só tem uma pessoa que eu não posso esconder absolutamente nada, nem pensamento, nem palavra, nem atitude, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem a onisciência. Deus é o único que vê todas as coisas que acontecem em todo o universo. Começou uma grande tempestade. Os marinheiros pagãos, adoradores de ídolos, começaram a fazer oferendas aos seus ídolos e começaram a jogar também coisas ao mar. E cada vez mais a tempestade aumentava. Irmão, é isso que acontece na vida daquele que foge de Deus. Você pensa que a tempestade vai diminuir? Porque quantas pessoas na igreja... Mas, olha, irmãos, eu perdi as contas de quantas pessoas na igreja abandonaram a igreja, abandonaram a obra por causa de problemas. Eu encontro o irmão, a irmã, às vezes no banco, no supermercado. Ô irmão, irmã, o que aconteceu? Você não vai mais na igreja? Não vai mais adorar a Deus? Ah, reverendo, eu estou passando por uma prova muito grande. Estou passando por uma tribulação muito grande. Estou passando pelo vale. Estou passando pelo deserto.
Eu não tenho nem coragem de me levantar, de tomar banho, de colocar uma roupa e ir na igreja. Aí eu pergunto, resolveu ficar em casa? Resolveu o problema? Encontrou solução ficando em casa, longe do altar do Senhor? E a grande resposta, não, pelo contrário, piorou mais ainda. Olha lá a história de Jonas. Quanto mais os marinheiros jogavam oferendas aos seus ídolos, mais a tempestade aumentava. Na vida daquele que se afasta de Deus é isso que acontece. Cada vez a situação vai ficando pior. Não vai melhorando não, irmãos. O que o Senhor diz no Salmo 27, versículo 5. Num dia mau, o Senhor me esconderá dentro da sua tenda. Mas se você não está em comunhão com Deus, você não vai entrar na tenda. Você vai ficar lá fora. A Bíblia diz que o capitão chegou para Jonas, estava dormindo. Acorda! Você não está percebendo que nós estamos quase perecendo, meu? Acorda! Quem é você? E ele falou, eu sou hebreu. Eu sou judeu, adoro o Deus vivo, o Deus de Abraão. O que você fez para acontecer isso? Jonas falou, eu sei. Eu sei como solucionar esse problema. Pegaram Jonas, jogaram nas águas, veio um grande peixe, uma baleia provavelmente, engoliu Jonas, a baleia nadou, chegou lá na praia de Nínive e vomitou Jonas. Não tem como fugir de Deus, irmão. Não tem como fugir de Deus. Como diz a canção, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Rapidamente, olha, capítulo 25 do segundo livro dos reis. A Bíblia diz que há um rei chamado Zedequias, ou Sedecias, dependendo da tradução bíblica. O rei Zedequias, rei de Jerusalém. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio e durante 3 anos sitiou a cidade de Jerusalém. Nem entrava e nem saía ninguém de Jerusalém. Acabou a comida, acabou a água, o povo naquele desespero. O que fez o rei Zedequias? Ao invés de permanecer em Jerusalém, para se cumprir a promessa do Senhor na vida dele, abriu um buraco, uma fenda na muralha da cidade, fugiu com o seu exército, desceu o Monte Sião, passou pelo deserto da Judéia. Quando estava lá na planície, perto da cidade de Jericó, o rei da Babilônia, com seu exército, perseguiu o rei Zedequias. O rei Zedequias foi preso, os seus soldados fugiram. É assim, irmãos. Na hora do sofrimento e da dor, poucos ficarão ao teu lado. E agradeça a Deus por aquele que fica ao seu lado. Se ficar um, é porque essa única pessoa verdadeiramente é seu amigo e ama você. O rei Zedequias foi abandonado por todos. Foi preso. Pegaram o Zedequias, trouxeram na presença do rei da Babilônia. Sabe o que aconteceu? O rei da Babilônia mandou degolar os filhos de Zedequias, do rei de Israel. Furou os seus 2 olhos e levou o rei Zedequias cativo para a Babilônia. Veja o que acontece na vida de uma pessoa que se afasta do Senhor e sai de Jerusalém. Reverendo, Jerusalém para nós o que é hoje? A igreja. O diabo insiste para te tirar da igreja. Por que ele faz isso? Por que ele insiste tanto? Se pergunte, meu irmão, seja inteligente, amado. Amada, seja inteligente. Se pergunte, por que é que Satanás investe tanto para me tirar da casa de Deus? Por quê? Porque ele sabe que quando você sair desta casa, quando você sair de Jerusalém, infelizmente vai acontecer com você o que aconteceu com o rei Zedequias. A tua família vai se perder. Você vai ser uma pessoa cega no mundo. O que significa isso? Uma pessoa perdida, que não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se volta, se vai. Uma pessoa cega no mundo. É assim uma pessoa que se afasta de Deus. Então permaneça aqui na casa do Senhor. Amém, irmão? Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu sei da vida dos meus irmãos. Eu sei da vida das minhas ovelhas. Mas eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica firme. Veja no evangelho de hoje. Evangelho bonito, Mateus 9, 18.
Não é isso? Apareceu um homem chamado Jairo. O evangelho de Mateus não fala, mas o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho foi escrito foi Marcos. Então Marcos ele dá mais detalhes dessa cena. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, era um sacerdote, foi até Jesus, pedindo que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua filhinha de 12 anos estava morrendo. Ele vai até Jesus, conta para Jesus o que está acontecendo. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos estava com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Imagina, irmão, irmã. Muitas vezes a mulher, quando está no período menstrual, quantas irmãs que ficam pálidas? Quantas irmãs que ficam doentes porque perdem sangue? Imagina uma mulher há 12 anos perdendo sangue. Você que é mulher, pensa no sofrimento dessa mulher. Pensa no sofrimento dessa mulher. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha em casa. Gastou tudo, vendeu tudo para os médicos e nem alívio ela tinha. Quando ela soube que Jesus ia passando, indo para a casa de Jairo, ela viu ali a oportunidade da sua cura. Irmão, a vida da gente, irmã, a vida da gente é feita de oportunidades. Segura a oportunidade que Deus está te dando. Em qualquer área da tua vida financeira. Às vezes é um medo que o irmão tem, é um medo que a irmã tem. Ai meu Deus, será que se ajoelha e pergunta para Jesus, ué. Se você sentir paz no coração, vai embora. Jesus está à tua frente, vai dar certo. Já deu certo em nome do Senhor. Mas às vezes com aquele medo, ai meu Deus, não sei se faço, se não faço, se vou, se não vou. Se ajoelha. Se ajoelha de madrugada e ora a Deus. Deus vai responder. A Bíblia diz que aquela mulher, quando soube que Jesus estava passando, era a oportunidade. Hoje é a tua oportunidade, irmão. Irmã, hoje é a tua oportunidade. Lembra que amanhã é outro dia. Se você perder a bênção de hoje, ela não se repete amanhã. A bênção de hoje é para hoje. A bênção de amanhã é para amanhã. A Bíblia diz que aquela mulher chegou por detrás de Jesus, toda trêmula, porque naquele tempo as mulheres não podiam tocar nos homens e os homens não podiam tocar nas mulheres. Hoje, quando a gente encontra uma mulher, conhece uma mulher, a gente dá uns 2 beijinhos, né? Pergunta o nome, dá um abraço, aperta a mão. Lá no tempo de Cristo era impossível isso. Não havia isso. Até hoje no Oriente, você não pode tocar nas mulheres assim. Se você entra numa casa lá no Oriente, por exemplo, no Egito, até em Israel também na área dos árabes, você não pode. Um dia eu fui na casa de um guia lá no Egito. Estava com um grupo de peregrinos e nós fomos à casa dele tomar um chá. E nós entramos na sala, ficamos ali todo o grupo. As mulheres vinham, colocavam o chá, o bolo, o biscoito, cabeça abaixada, olhos abaixados, voltavam. Elas não ficaram perto. Eu até hoje não sei quem é a esposa dele. Ele não me apresentou a esposa dele. Então, isso, imagina hoje, século 21. Imagina no tempo de Cristo. Não era comum a mulher tocar na roupa, no homem, que não era parente dela. E em público, muito menos. Aquela mulher, por que ela estava tremendo, irmãos? Porque ela estava indo contra a lei. Ela estava indo contra o costume da época. Ela poderia morrer apedrejada por causa daquela atitude dela. Então, toda trêmula, ela não estava com medo de Jesus. Não era medo de Jesus. Ela estava trêmula pela situação dela. Ela chega diante daquela multidão, imagina. Jesus era um estranho, não era parente dela. Ela vem por detrás e toca na orla da capa, do manto de Jesus. Quando ela toca na orla do manto, a Bíblia diz que saiu de Cristo um poder, uma força que foi até a raiz daquela enfermidade. E naquele exato momento, aquele sangue foi estancado no poder de Jesus. Daqui a pouco você vai tocar em Jesus na Santa Comunhão. Você tem noção, meu amado, minha amada? Olha para mim, querido, querida. Você tem noção o que essa Santa Eucaristia pode fazer em você nessa noite? É o mesmo Jesus. Está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou ontem a mulher com fluxo
Ele cura hoje também. Quando você receber Jesus, fala para Ele quais são as curas que você precisa dEle. Jesus pergunta, quem me tocou? Ela trêmula, fui eu. Vá em paz, minha filha. Jesus chega na casa de Jairo, a menina tinha morrido. Jairo, não importunes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus falou, calma, Jairo. Ela está apenas dormindo. Entrou num quarto e disse, Talita cum, que quer dizer, menininha, levanta. A menina que estava morta abriu os olhos e se levantou. Caçoaram de Jesus. Muitos caçoam da nossa fé. Muitos zombam da nossa fé. Mas não tem problema não. Continuemos firmes, porque no dia do julgamento nós vamos para a glória. Tenham certeza disso. Eu pergunto, quem é que na tua vida, na tua família, está morto, está morta, como a filha de Jairo? Por quem você precisa orar nesta noite? Para quem você precisa interceder nesta noite? O mesmo Jesus que disse, levanta, vai até a tua casa, ou na casa dessa pessoa, e vai levantar essa pessoa pelo poder de Deus. Amém, amado?